Sejam muito bem-vindos a mais uma visão quinzenal do mercado brasileiro, dia 30 de outubro de 2024, atrasados mais uma semana. Infelizmente, semana passada não consegui gravar, tive algumas dificuldades de ordem pessoal, familiar, mas voltamos nessa. E aí a gente fica um tanto quanto distantes, né, do último episódio dessa visão, porque já tinha feito um mês, né, agora passou um pouquinho. Mas, mesmo assim, vamos fazer tudo como seja necessário, né, mostrando realmente a variação da última vez que a gente fez esta visão. Tá? Vamos lá para os gráficos então. A última foi em 24 do 9, né? 29 do 10 é quando ontem, né, quando eu peguei esses indicativos, então deu aí cerca de um mês, né, um pouquinho mais. A gente sempre começa pelos juros e como a gente previu antes, né, eles estão subindo, né, a gente está falando isso faz tempo, que não tinha condições do Brasil suportar uma queda continuada dos juros e uma alta da bolsa. Né? Falamos isso há cerca de 2 anos. Aí, às vezes demora para acontecer, mas acontece. Né? Não dá. A ampliação do perfil de gastos do governo, a economia indo mal, a inflação com boa possibilidade de subida e a degradação fiscal, ou seja, não fecham as contas, né? E aí com isso começa a colocar imposto, começa a colocar mais tributos, não é bom, né? Não é bom. Isso começa a gerar um risco muito grande de a gente ter uma desestabilização econômica, né? Que é o que provavelmente vai acontecer, infelizmente. Tá? A inflação tende a disparar, né? Vai ser difícil segurar, né? Ou os juros vão subir muito, né? O que é muito provável. Tá? Mesmo tendo aí agora um presidente do Banco Central que foi nomeado por este governo, que aí está, dificilmente a gente vai fugir de um aumento dos juros, da taxa básica de juros. E tá aí, o gráfico está mostrando para a gente. Né? Os juros subiram aí no último mês 5,37%. É muita coisa em termos de juros. É muita coisa. Tá? Deu uma correçãozinha aí no final da semana passada, já encontrou um suporte e já está querendo partir para cima. Tá? Exatamente o que a gente fala há tempos que iria acontecer. Certo? É uma consequência natural da degradação fiscal pela qual passa o país. Certo? Quando a gente olha num perfil mais macro, vejam que ele já está com uma tendência de alta desde abril deste ano. Né? Ele vinha caindo e a gente falava, vai parar em algum momento porque não tem sentido. Né? Inclusive a gente foi crítico na nossa, tentando ser humildes o suficiente, né? Porque foi o Banco Central que mexeu com isso. Lá, claro que lá tem pessoas muito experientes, né? Mas nós falamos, isso não vai suportar, não vai aguentar muito tempo essa queda que está mostrando aqui um pouco atrás da foto. Chegou no patamar, começou, virou, né? E começou a subir desde abril, que tem subido, mas agora a subida foi mais expressiva, né? Foi uma rampa mais expressiva. Ele até deu uma corrigidinha aqui, mas veio uma rampa mais expressiva e a tendência é pura de alta, tá? Não tem muito o que fazer, infelizmente. O que tem que fazer, esse governo não parece, não dá nenhum ar de que vai fazer, que é contenção dos gastos. Ele quer gastar como se não houvesse amanhã, só que o amanhã chega, né, infelizmente. Quando a gente olha para a Bolsa, eu falo desde que virou o governo que a Bolsa não deveria subir, não deveria passar de maneira consistente os 130 mil pontos. Ao contrário de muita gente no mercado, muito influência, tá difícil essa palavra hoje, muita influência aí, o influenciador com fama, né? Eu não tenho fama, mas tem muita gente aí com fama falando que a bolsa ia bombar, que isso, que aquilo, ia 100, 150 mil pontos, 140 mil pontos, não vai. E se chegar, é movimento efêmero. Foi exatamente o que eu falei dos 130 mil. Se chegar, é movimento efêmero. E, de fato, agora em agosto, né, ele chegou, bateu e voltou. Né? Não tem estrutura de país para sustentar uma alta prolongada da nossa bolsa, infelizmente. Aqui ele bateu num suporte importante de 233 períodos, né, 233 dias no caso, aqui é um gráfico diário.
corrigiu, né? Ele tem feito essas quedas, bate e volta, mas o movimento é de queda. Tá? E eu não vejo, não vislumbro possibilidade de corrigir. Se a gente olha aqui a mordida do crocodilo e o Maximus, eles estão indicando um pequeno período de alta porque está corrigindo, né? Mas dificilmente passa da linha vermelha para cima, né? Da linha base vermelha, que é a mandíbula do crocodilo, dificilmente passa para cima. A volatilidade está muito baixa, né? Pode haver alguns movimentos espasmódicos, como eu costumo chamar, né? Movimentos mais chacoalhantes, mais amplos, né? Como por exemplo esse daqui foi bem amplo, mas não acredito que pode acontecer e num dado momento vai acontecer, porque o crocodilo está fechando em direção à média 233, que é uma das médias mais importantes para se determinar um movimento, um mercado de alto ou mercado de baixo, é que em dado momento vai existir força suficiente, volume suficiente para romper essa linha azul aqui. E na hora que romper essa linha azul, a tendência provavelmente vai ser uma tendência pura de queda. Tá? E aí a coisa fica complicada. Eu não entraria de jeito nenhum comprado em qualquer ativo que seja da Bolsa de Valores brasileira. Tá? Eu tô limpo em Bolsa Brasileira. Né? Desde que virou governo, eu limpei, zerei tudo. E eu falei isso aqui. Né? A gente teve aí uma queda nesse último mês de 1,08%, né? Entre a última que a gente fez aqui e essa daqui. Podemos ter alguns movimentos de alta, pode ser que numa quinzena ou outra a gente feche positivo. Né? Por exemplo, aqui teve um movimento positivo, mas, desculpem, é muito difícil que isso se sustente. Muito difícil mesmo. Tá? Quando os juros começarem a subir pelo Banco Central, né, a Selic, e isso vai acontecer, é bem possível que a gente tenha movimentos de alta da Bolsa. Tá? Mas são movimentos, como eu já disse várias vezes, e eu gosto de denominar, efêmeros. Então tenham cuidado. Tá? A tendência macro ainda prevalece de baixa. Tá? Vamos olhar aqui o gráfico mais longo. Vejam, a média de 21, a mais clarinha, passou para baixo da de 55, mais escura, é uma tendência de baixo. E olha como é que está aqui, tá certo? Se a gente olha, esse movimento aqui todo foi de baixo, só que ele teve um espasmo, né? Aconteceu uma excitação no mercado aqui, provavelmente uma manipulação muito forte, tem bem cara de manipulação. Deu para ganhar muito dinheiro aqui, com certeza, para quem sabe operar no mais curto prazo, né? Mas ele já está virando, e em dado momento ele vai conseguir romper essa média 233. Não chegou lá ainda, não vai ser por agora, mas isso está fechando e em dado momento vai romper. Né? Num dado momento a média de 21 vai passar para baixo, a média de 55 vai ser puxada para baixo e vai chegar o momento em que vai cruzar. Tá? Vai ficar muito tempo? Não, porque o Banco Central vai cortar juros. Aliás, perdão, vai aumentar os juros. Né? Vai ter que aumentar os juros, pelo menos essa é a minha crença. E isso vai motivar a bolsa a passar por um alívio. Tá? Mas é um alívio que não vai durar muito. Tá? O movimento da bolsa é fraco. E não tem praticamente nenhum setor que a segure. Tá? A gente vai ver isso na sequência. Então, de novo, insisto, na minha visão, não é hora de começar a comprar de picadinho para poder fazer carteira. A bolsa vai cair mais. Essa é a minha visão. Tá? Eu compraria na bacia das almas, como a gente chama, né? Ou seja, quando está lá no fundão mesmo. Isso se a gente tiver uma visão de Brasil que permita comprar. Porque eu não compraria nada na Bolsa Brasileira, nem na Bacia das Almas, com a atual visão que eu tenho de governo. Tá? Talvez lá próximo da outra eleição, quando a gente poder vislumbrar como é que isso vai acontecer para os 4 anos seguintes, talvez eu mude de ideia. Talvez. Tá? Mas com este ministro da Fazenda que aí está, que eu já critiquei bastante, e com um governo que quer sempre gastar como se não houvesse amanhã, né, com um desequilíbrio fiscal tremendo, esquece. Né? E ele está travando a economia, porque ao ficar aumentando tributos, né, impostos, essencialmente impostos, ele está travando tudo.
né? E está tornando muito alto o custo de capital, né? A empresa não consegue emprestar a um valor que seja razoável, tá certo? E aí a gente passa para o dólar. O que aconteceu naturalmente com o dólar? Aumentou, né? Nesse último mês subiu 5,60. E ele tem grande chance de bater os 6 e passar, tá? Lamentavelmente. E vejam, agora isso vai acontecer, né? Provavelmente vai acontecer, por motivos completamente diferentes do que da última vez que ele bateu nesse patamar, tá? Ainda no governo anterior. Porque ali foi um trabalho estratégico, né, para fazer giro de ativos do governo que estavam classificados em dólar. O dólar subiu, ele vendeu. Enfim, foi uma estratégia até inteligente, mas que ferrou um pouquinho com o povo, né? Mas eu não concordei muito com aquela estratégia. Então vejo que eu não estou criticando só esse governo, também critico o anterior naquilo que ele fez que eu não gostei, né? Apesar de ter feito muitas coisas boas, eu sou um fã do Paulo Guedes. O que a gente tem aqui é uma franca tendência de alta, tá? Ele passou por uma estabilidade aqui, né? Mas o indício direcional é alta. Ele tem aqui dois topos recentes, né? Relativamente recentes. Esse daqui é de abril, esse daqui é de. Aliás, esse daqui é de julho, esse daqui é de final de maio, início de junho. Tá? Então são relativamente recentes. Esse daqui já foi rompido, né? Esse daqui está mais ou menos no patamar desse. Esse daqui precisa ser rompido ainda, se bem que aqui foi um espasmo, né? O topo realmente está por aqui. E ele está na iminência de romper, tá certo? Então, o que acontece? Estruturalmente, no gráfico, a gente pode ter a expectativa de que ele, ele deve efetivamente subir mais. Vai passar por uma correção em dado momento, ele está chegando perto do limite de volatilidade, né? Vai passar por uma correção, mas o movimento estrutural é de alta. Tá? Compraria dólar agora? Não. Eu esperaria ele dar uma corrigida. Tá? Eu compraria por aqui, por exemplo, nessa pausa que ele fez aqui, eu compraria. Tá? Não precisei comprar, mas. E até porque eu não estou atuando no Brasil, então minha renda está vindo essencialmente das minhas operações lá fora, né, nos Estados Unidos. Então, nesse momento, não está fazendo muito sentido para mim comprar, porque eu estou não trazendo, né, evitando trazer para cá quando possível. Tá bom? Então, olhando agora no mais macro, a gente vê que o dólar passou por um momento de lateralidade, né, e está novamente engatando o movimento de alta, mas ele em nenhum momento perdeu a distância das duas médias mais curtas, da média curta e intermediária, para a média longa, né? Ou seja, a tendência de alta que começou lá em março, né, um pouco antes até da tendência dos juros, está preservada. Tá? Ele só teve um momento de pausa aqui, um movimento de horizontalidade ou lateralidade. Mas olha só a rampa que está aqui, o que assusta, né? Muito possivelmente a cotação do dólar vai passar dos 6. Tá? Muito bem, aqui a gente tem o hash, né, que é uma composição de criptoativos que subiu a bagatela de praticamente 16% nesse último mês. E a gente falou que isso ia acontecer, né? Não que eu não tinha como prever que seria 16, obviamente. Mas a gente falou que ia subir, que a volatilidade estava muito contraída e que daqui a pouco ia haver uma explosão para um dos lados e que esse lado seria, com muita certeza, o de alta. Né? Ele está com uma intensidade, um índice direcional, nossa, hoje está falhando as palavras, de praticamente 100%, né? E uma mordida do crocodilo totalmente de alta, certo? Então, o que esperar daqui? Mais alta, né? Em algum momento ele vai parar, porque ele está batendo na volatilidade, ele vai ter que ter uma lateralidade, talvez uma correção, mas ele vai realmente continuar subindo, essa é a minha visão. Tá? E eu falei lá atrás, né, quando bateu lá 15 mil dólares, 20 mil dólares o Bitcoin, eu falei, é o momento de comprar. Eu comprei bastante. Tá? Quem me ouviu e comprou, tá hoje aí com ele chegando, batendo 70 mil dólares. Certo? Mais do que triplicou. Né? Para quem comprou nos 15, ele quase quintuplicou.
certo? Enfim, é visão de longo prazo, gente. Tem que, para quem quer investir, é visão de longo prazo. Eu prefiro o trading, né? A visão de curto prazo. Mas a gente também tem que ter visão de longo prazo, né? Porque aquilo que a gente ganha e que a gente economiza, a gente tem que investir, né? E eu não gosto muito de investir em renda fixa, né? Apesar de ter alguma coisa para segurança, certo? Agora, a gente entra nos índices setoriais, né? E aí, aqui que eu falei, quando estava falando lá do Ibov, que praticamente tudo está para baixo, só tem dois que estão para cima. Então não tem condição nenhuma, né, do Ibov reagir para cima, exceto no movimento esporádico, efêmero. Tá? O agro é um mercado importante, né, que é esse índice, e ele está dando uma corrigidinha aqui, não está batendo na linha base da mandíbula do crocodilo, a vermelha, e está abaixo da média de 233 períodos. Ele está em tendência de baixa, ele está corrigindo, tá certo? Aqui ainda tem um indicativo forte de que ele deve subir mais. Na mordida do crocodilo, nem tanto, né? Só diz que ele está corrigindo. E no Máximo, sim, está dizendo que ele tem força de correção, certo? Mas, veja, não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, ele vai cair de novo. É isso que me mostra o gráfico, certo? E mesmo com essa correção aqui, ele fechou negativo no último mês, ok? Depois a gente tem os financeiros, né? Que normalmente é um dos bons setores para a gente trabalhar. Quando teve essa alta aqui, eu falei, gente, cuidado, fica de fora, não vai começar nesse topo aqui me comprar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, etc, porque esse negócio vai cair, né? Ele lateralizou, fez um novo pico, né? Aquela excitação de novo e vapt, caiu. Tá parado? Tá parado. Tá quase passando para baixo da média 233. Financeiro, que é um setor importante da Bolsa de Valores, cair para baixo da média de 233, ela puxa o Ibov para baixo. Tá? É que está muito lateralizado no momento. Mas está em tendência de baixa. Tá? Não tem nenhum indicativo aqui de que essa tendência possa virar. Então, cuidado. Muito cuidado. Depois a gente tem o setor de consumo. Né? Do jeito que está o país, não tem outro jeito. Né? O consumo tem que estar para baixo. Até que não está muito. 1,69. Mas se a gente comparar com aquele pico que teve da bolsa, que onde chegou a 130, caiu bem mais. Né? Que está numa lateralidade longa, prolongada aqui. Mas está abaixo da média de 233 e está com a tendência de baixa. Tendência de baixa aqui está alta porque está corrigindo. Né? Mas ele vai bater, daqui a pouco vai cair. Certo? Muito bem. Depois a gente tem as empresas elétricas. Olha que desastre. Normalmente as empresas elétricas são empresas estáveis, que são legais de comprar para o futuro, né? Para ficar em longo prazo. Aquelas empresas de comprar para aposentadoria, etc. E tá este desastre que vocês estão vendo aqui. Né? Nesse mês caiu 4,16%. Né? Nenhum indicativo na mordida do crocodilo que possa subir, nenhum indicativo no Maximus que possa subir. Isso daqui é queda franca e vertiginosa para baixo. Certo? Depois a gente tem os materiais básicos. Esse é um setor importante também. Pega, por exemplo, o Vale do Rio Doce, né, que está conseguindo resistir um pouco, passou por um suporte recente, está subindo, subiu no mês 2,44 em relação a mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. Então, né, ele passou, chacoalhou e tal. Mas olha, não há indícios de que ele consiga sustentar. E ele está beirando a média de 233. Na hora que ela enfrentar uma média de 233 para baixo, aqui enfrentou mais lateralizado, não vai ficar bom. Tá? Porque a Vale é uma das empresas que ela e a Petrobras, né, são as duas maiores empresas do Ibov. E são praticamente elas que comandam o índice Ibov. O índice Ibov é extremamente desbalanceado. Né? Então, quando a Vale tem um dia bom ou a Petrobras tem um dia bom, geralmente o Ibov tem um dia bom. Quando elas têm um dia ruim, geralmente o Ibov tem um dia ruim. Então, assim, o nosso Ibov não mede muita coisa, não, em termos de bolsa. Se bem que a nossa bolsa é pequenininha, né? Mas
Ele ajuda a segurar. E não estou vendo aqui que vai ficar seguro por muito tempo, não. Então, atenção, cuidado. Depois a gente tem, agora o resto é tudo para baixo, né? As utilidades, né? Empresa de utilidade pública está caindo devagar, mas está caindo. Né? Daqui a pouco vai passar para a média 233 para baixo. Tudo aqui indica queda, vai continuar caindo, infelizmente. 2,5 na última mês e vai continuar para baixo, com algumas pequenas correções. Depois a gente tem as industriais, né? As indústrias, melhor dizendo, lateralizadaço, muito lateralizado, até deu 2,95 positivo, pensei que a de materiais era útil, mas tem mais essa. Até tá com indicativo de alta aqui, mas com uma lateralidade desse tamanho, com uma volatilidade comprimida neste nível, tá? Eu diria que não há muito o que se esperar, não. Ela até deu um espasmo de alta aqui, como deu aqui, né? Mas eu não vislumbro uma possibilidade de subir, não. Não há contexto para isso. Ainda que ela esteja razoavelmente no positivo, tá? Talvez este seja o setor melhor posicionado no momento para alta, mas eu não acredito. Ainda que o gráfico mostre alguma coisa, eu olho o contexto geral e não acredito. Não entraria, né? Não compraria nenhuma ação desse setor. Tá? Para mim, ele vai encontrar o seu momento de cair. Tá? As coisas como o mercado tem inércia, né? E a inércia às vezes leva um tempo para se manifestar. Aqui ainda não se manifestou de maneira visível, né? Mas com uma lateralidade de 2 meses e meio, né? Desde meados de agosto, lá pelo último terço de agosto, cuidado, tá? Depois a gente volta ao normal da queda, né? As empresas médias e grandes têm caído devagar, tá? Estão numa tendência de baixa, ainda não estão numa tendência plena de baixa, porque não passaram para baixo da média de 233. Tem um indicativo de correção aqui, está corrigindo de fato, né? Mas nada que anime a comprar alguma coisa dessas empresas. Tá? As pequenas, caiu 2,70, queda, né? Queda, já está bem para baixo da 233, razoavelmente, certo? Tudo indicando para baixo, apesar do máximo estar positivo, né? Ele está perdendo momentum, aqui já está para baixo. E outra, eu falei lá no começo, juros vai aumentar. Os juros altos prejudicam muito as empresas pequenas, porque elas trabalham mais alavancadas, com maior nível de empréstimos, tá certo? A volatilidade está bastante comprimida, né? Tá? Que o movimento tá lateral, pode ter um espasmo para baixo aí forte, então cuidado, tá? Para mim ela vai cair razoavelmente mais. Depois a gente tem, por fim, né, os fundos imobiliários. Eu já falei aqui, fundo imobiliário está um desastre. Com juros altos ele fica mais desastroso ainda. Eu vi alguns influencers na semana passada e nessa semana falando que está comprando, né? Porque não vai ficar assim, porque vai subir. Gente, nunca acreditem que já caiu o suficiente ou que já subiu o suficiente. No caso aqui a gente está num contexto de queda. Então nunca acredite que já caiu o suficiente e vai começar a subir. Não é o momento de começar a comprar. O momento agora, se você tem algum dinheiro que você não quer tirar do país, você precisa deixar aqui, é para comprar, infelizmente, título, né? Outra lá da Selic, se você quiser ter uma liquidez bem grande, ou comprar um IPCA mais 6% ou coisa do tipo. Tá certo? Não é, infelizmente não é para entrar comprado em bolsa. E o que eu faria com esse dinheiro? Eu faria laço para poder vender, né? Operar vendido a descoberto. Não no IFIX, né? No imobiliário, que não é uma boa operar vendido no imobiliário. Ele tem muito baixa liquidez, né? E você pode levar um squeeze aí, e perder dinheiro. Mas em outras ações dá para operar tranquilamente no vendido. Tá? Eu operaria no vendido. Não tem o que fazer no Brasil atualmente. Comprado. Né? Muito pouco. Então, olha só, tá caindo e ele vai continuar caindo. Aqui deu uma subidinha, vai voltar a cair, não tem jeito. O contexto é de queda, caiu 3,20 nesse último mês e vai cair mais. Lamentavelmente, vai cair mais. Tá? Muito bem. Então, eu sei que as minhas palavras aqui não são tão animadoras,
Mas eu tenho falado desde que virou o governo. E, gente, eu não errei nenhuma. É só vocês pegarem os vídeos para trás. Tá? Pode ter um enganozinho ou outro de uma semana para outra, de uma quinzena para outra, mas é pontual. No contexto geral, nós dissemos aqui exatamente o que aconteceria. Então, eu estou fazendo dessa maneira e não estou perdendo dinheiro. Pelo contrário. Aí é a decisão de vocês. Tá bom? Daqui a 15 dias, então, 13 do 11, nós nos encontramos novamente para outra visão quinzenal do mercado brasileiro. E semana que vem tem a visão quinzenal global macroeconômica, muito importante também. Sugiro que vocês assistam. Valeu, um abraço, até mais. E travou. Que travou meu coisa aqui agora.